Olá, pessoal, bem-vindos ao Pod Sofrência, que te faz saber e pensar. Hoje iremos desvendar as teorias da aprendizagem. Eu sou Maria Vanessa e hoje estamos aqui para conversar sobre as 4 teorias fundamentais da psicologia educacional: o behaviorismo, a psicanálise, Piaget e Vygotsky. É isso mesmo. Eu sou Sara e ao longo desse episódio vamos explicar como essas teorias podem ajudar a entender os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Além disso, vamos trazer exemplos práticos para mostrar como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, na nossa educação. E eu sou Esther. Nosso objetivo é fazer uma psicoeducação, ou seja, trazer informações claras e acessíveis para que todos possam entender como essas teorias influenciam a forma como aprendemos e nos desenvolvemos. Pod Sofrência. Aqui você sofre com essência. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Iremos dar início com Maria Vanessa explicando a primeira teoria, o que é behaviorismo. Então, o behaviorismo é uma teoria da psicologia que avalia o comportamento de seres humanos e, a partir de análises fundamentadas e de a observação de alguns fatos práticos, como, por exemplo, reações a estímulos, né? Também chamado de comportamentalismo ou psicologia comportamental, o behaviorismo originou-se nos Estados Unidos no início do século XX, com uma ideia de oposição ao conceito de psicologia introspectiva. E a teoria behaviorista ou comportamentalista, ela defende uma psicologia mais objetiva. E os behavioristas, eles se opõem a estudos unicamente baseados em sentimentos, emoções e pensamentos. Assim, as primeiras manifestações da psicologia behaviorista surgiram pelas mãos de John Watson, que foi um psicólogo americano que defendeu o estudo do comportamento observável. O behaviorismo foi um alvo de grandes investigações por parte de vários estudiosos, que ao longo de algumas pesquisas que foram desenvolvidas, tiraram conclusões e as interpretações de cada um, né? E assim foram abordados diferentes tipos de behaviorismo, foram identificados, sendo os principais o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. Deixa eu comentar um pouco sobre o behaviorismo metodológico ou behaviorismo clássico, né? Que pode ser chamado de duas formas. O behaviorismo metodológico tem como base a valorização do que é objetivo em detrimento do que é subjetivo. E o principal nome desse tipo de behaviorismo é John Watson, que foi considerado o pai da escola behaviorista. O psicólogo foi o percursor da psicologia social com foco na pesquisa. E para ele, a psicologia não deveria analisar exclusivamente estudos da mente, e sim estudos comportamentais, porque assim acreditava-se ser possível prever o comportamento humano. E exemplos desse tipo de behaviorismo metodológico são as afirmações dele, né, de Watson, que é sobre o conceito do behaviorismo metodológico, que tinha a base do condicionamento clássico do fisiologista e médico russo Ivan Pavlov. E esse Pavlov, ele provou que após repetir por diversas vezes a experiência de tocar um sino e em seguida mostrar a comida a seus cachorros, criou-se assim uma associação entre o som do sino e o alimento. Assim, mesmo que não visse nenhuma comida, o simples som do sino já era assim o suficiente para trazer e fazer os cães salivarem, né? E assim, o chamado de o cão de Pavlov foi um experimento que foi uma validação do condicionamento clássico que defende que o comportamento não pode ser controlado e funciona quase como um reflexo involuntário. Em outro experimento chamado Pequeno Albert, um bebê que possuía assim, um comportamento calmo, ele foi exposto durante um longo período a situações de estresse sonoros. E ao final do experimento, o bebê abandonou assim, totalmente o seu comportamento tranquilo e passou a temer esse tipo de situações, que antes não causava nenhuma reação adversa para ele.
Inclusive, Maria Vanessa, no filme Laranja Mecânica, de 1971, o protagonista Alex é submetido a um método de condicionamento para evitar seu comportamento violento. O jovem é exposto a imagens violentas enquanto recebe estímulos negativos. Muito bem, assim, eu vou citar agora também alguns exemplos do behaviorismo radical, né? Que, assim, o behaviorismo radical, ele surgiu como uma oposição ao behaviorismo metodológico e afirmou que sentimentos e emoções e outros fatores mentais não davam origem à conduta, que são, na verdade, partes integrantes dela. Assim, o comportamento consistia em uma mesclagem, né, de manifestações externas desses fatores e na consequência de atos praticados. E, assim, foi desenvolvido por Brans Frederick Skinner, psicólogo e filósofo americano, e esse tipo de behaviorismo é baseado em um princípio chamado de condicionamento operante, que, assim, segundo ele, o indivíduo controla a forma como vai se comportar com base no que ele aprende sobre a relação entre o seu comportamento e as consequências que seus atos acarretam, né? São possíveis consequências, como assim, por exemplo, o reforço positivo, né? Um prêmio ou gratificação como estímulo pela ação realizada. Por exemplo, dar um biscoito ao cão quando ele dá a pata. Aí vem o reforço negativo, que daí vem a retirada de um estímulo desagradável. Por exemplo, deixar de molhar ou interromper uma corrente elétrica. Daí puxa o guincho da punição, né? Que seria a sanção por um comportamento não desejado, como castigo físicos. Então, é possível condicionar as ações a partir de associações como possíveis consequências. Assim, essas associações seriam suficientes para condicionar o comportamento. E, por sinal, Vanessa, é de se destacar que o uso desse tipo de behaviorismo na educação, pois ele defende que a teoria da aprendizagem, né, está diretamente relacionada aos estímulos recebidos pelos alunos em sala de aula, no estudo. Dar um chocolate a bons alunos é um reforço positivo. Sim. Permitir que os alunos que terminaram as tarefas, possam sair é um reforço negativo, né? Porque tem aquilo. Então, ele vai fazer de qualquer jeito só para entregar, só para sair. Isso. E, como você falou na questão que o reforço negativo também tem a ver com a punição, né? A sucessão, o castigo físico, como palmatório e se ajoelhar no milho, como era antigamente, né? Era uma bem punição frequente antigamente, né? bem frequente. E desse modo, pretende-se criar condicionantes das ações e moldar o comportamento dos alunos. Assim, considera-se que não existem habilidades inatas e que todo comportamento, incluindo o processo de aprendizagem, possa ser condicionado. Não quer dizer que, com isso, que o aluno é um sujeito passivo, mas sim que esse condicionamento está diretamente ligado ao planejamento do método Sim. de ensino e do material utilizado pelo educador. Sim, aí pegando o guincho de Esther, eu vou falar mais alguns exemplos sobre o behaviorismo radical, né? Que aí vem a teoria de Skinner, que partiu de um experimento com animais, que foi chamado de a caixa de Skinner, ou a câmara de condicionamento operante, né? E essa caixa possuía um comportamento com uma espécie de comando que, quando adicionado, ela respondia com um estímulo, como comida, água, luz, imagens ou até mesmo um choque elétrico. E os animais utilizados nessas experiências, eles recebiam estímulos de diferentes circunstâncias de testes, né? Que, assim, a cada vez que o comando era manipulado, na interação com o comando repetidamente, manipulações com a pata, com o bico ou o focinho, né, etc. E o experimento, ele concluiu que os animais que participaram desses testes passaram a realizar com mais frequência os movimentos que tinham como resposta a estímulos positivos. E a caixa de Skinner serviu como ponto de partida
partida para que esses estudiosos começassem a defender diferentes padrões comportamentais, né? Mas, Vanessa, a Cássia de Skinner, nessa coisa de mostrar que o comportamento pode ser condicionado com estímulo e coisa, mas como você acha que isso pode contribuir, como o behaviorismo contribui para a educação em si? Então, assim, além da psicologia, o behaviorismo, ele foi essencial para o campo da educação, no que diz respeito, assim, à criação de métodos de ensino, né? Essa área, ela permitiu aspectos como, assim, de reforçar a positividade para motivar os estudantes, com o uso de recompensas e feedbacks construtivos, né? Então, o behaviorismo, a gente consegue perceber ele em si no processo de aprendizagem em si? Sim, o behaviorismo entende o processo de aprendizagem como uma mudança no comportamento resultante na interação entre o indivíduo e o ambiente, né? Então, assim, essa mudança, ela ocorre principalmente através do condicionamento, onde respostas específicas são aprendidas em resposta a estímulos. E, desse modo, o aprendizado é visto como um processo onde o aluno ele é estimulado a reagir de determinadas maneiras a estímulos específicos, entendeu? Vanessa, como pode ser aplicado o behaviorismo em sala de aula? Então, tem várias formas, né, de aplicar, e são por meio de reforços positivos, como, por exemplo, elogios, recompensas, incentivos, feedbacks, atividades práticas, dinâmicas, enfim, são várias formas. Então, é importante o behaviorismo para a educação. Sim, muito, porque para a educação fornece uma base teórica para o desenvolvimento de estratégias de ensino que são eficazes e bastante fundamentadas, né? E, além disso, ao focar em resultados observáveis, alguns professores podem avaliar o impacto de suas abordagens pedagógicas e ajustar suas práticas conforme o necessário. Então, isso facilita o trabalho dos educadores em medir, avaliar e monitorar o desenvolvimento desses alunos, né, por meio da observação do comportamento. Então, traz uma muito importante para a educação, traz uma importância para a nossa construção educacional, tanto na escola como fora de casa, como fora da escola, que eu diga. E puxando esse gancho de como é importante fora de casa também, a psicanálise, né, que agora vai ser desenvolvida por Esther, traz um impacto, assim, muito grande. Dentro da escola, sim, mas em casa, na construção familiar, também é muito grande. Então, Esther, como você... conte um pouco do que é o psicanálise para o pessoal entender e para mim também entender. Bom, a psicanálise é uma teoria psicológica e um método terapêutico desenvolvido por Freud no final do século XIX e no início do século XX. Segundo Freud, a psicanálise seria uma profissão leiga que curava almas. Então, Esther, também tem um fato interessante que, assim, um dos primeiros experimentos de Freud foi procurar, né, tratar dores de cabeça e ansiedades por meio do uso de cocaína, né, bem interessante. E, assim, nessa época, drogas como a cocaína e metanfetamina não eram proibidas, né, e eram usadas indiscriminadamente por muitos. E, assim, Freud chegou, inclusive, a administrar a cocaína como, assim, uma parte do seu experimento. E é engraçado pensar nessa parte também, por causa que eu estava lendo sobre isso um pouco tempo atrás, e Freud também foi um pilar, entendeu? Entre essa questão da cocaína ser utilizada na medicina. Mas voltando, né, porque Esther estava falando e que a gente fugiu, o objetivo em si da psicanálise, Esther, como você enxerga isso? Uma interpretação de suas representações mentais, como sonho, desejo, pensamentos e lembranças. É a partir desses exemplos que o psicanalista entra em contato com o subconsciente, oferecendo ao paciente a possibilidade de sua autocura emocional. A análise do subconsciente pode ajudar no autoconhecimento e na cura emocional, para acessar memórias, crenças e padrões ocultos.
que influenciam nos pensamentos emocionais e comportamentos. E também tem a parte das fases, né? As fases que a gente tem da psicanálise, em que Freud trabalha, né? Que é muito importante, assim, falar. Que é a fase oral, né? Que é logo, assim, no começo da vida, que é a questão do bebê. Ele coloca sempre bolinha na boca, tudo que ele pega, ele coloca na boca. Também tem outras fases, que é 5 fases em si, que é a fase oral, a fase anal, a fálica, a latência, né? O período de latência, que em si não é uma fase, e a genital. A oral é a questão do bebê, né? Colocar tudo na boca e tudo mais. Aí tem a anal, que é mais na questão da construção que o bebê vai tendo, de pegar, de sentir, da questão muito do sentir nas mãos, que o bebê pega mais e tem essa percepção. A fálica é a fase em si, que eu diga, que tem a questão da construção da fala, né? Que é muito importante para a construção e tudo mais. É uma fala desordenada e tudo mais, mas é uma construção dessa fase. E tem a parte latente. O período latente, que não é uma fase, é um período, é o período que podemos dizer que o bebê para de ter essa construção em si e tem um período em que é neutro, ele não tem mais essa estrutura de construção, é uma parte em si que fica neutra, essa latência. E tem a genital, né, que é a construção de hormônio, de mulher, de homem e tudo mais, essa questão já puxada... Uma fase bem do descobrimento ali, da né? adolescência, né? Falar aqui também uns exemplos do inconsciente, que é um grande responsável por subverter as intenções e vontades. A descoberta disso se dá a Freud, um método psicanalítico criado por Freud para lidar com o mal-estar a condições humanas segue atual. O inconsciente é local em que ficam armazenados desejos, ideais reprimidas, censuradas e não acessível ao estado consciente, só que refletem ao comportamento e sentimentos das pessoas. Já o ego é parte organizada do sistema psíquico que contacta diretamente com a realidade e a atualidade da tentativa de adaptação. O ego é mediador dos impulsos intensivos do id e das exigências do superego. O id é local formado por pulsões e desejo consciente, a fonte de energia psíquica, e já o superego é constituído a partir das identificações com os pais, no qual assimila o que é permitido e não. Torna-se o juiz e vigilante uma espécie de autoconsciência moral. É o controlador de excelência dos impulsos do id e age como colaborador nas funções do ego. Pode se tornar extremamente severo, anulando as possibilidades de escola do ego. Assim, Esther, deixa eu te fazer uma breve pergunta. Como você acha que a psicanálise ajuda na construção do indivíduo? A psicanálise pode ajudar de forma significativa nas questões emocionais e psicológicas contemporâneas, porque trabalha o incentivo trazendo à consciência conflitos internos, traumas e padrões repetitivos que afetam a vida do indivíduo. Então, trazendo para a educação, né, a psicanálise em si, pelo que eu entendi, pode ajudar na forma da questão de como o professor enxerga o aluno, né? Essa questão de olhar não só para o comportamento, o ambiente que ele está, mas olhar o profundo, tentar entender profundamente o aluno, né? Porque também ajuda. Quando Sim. você tem um professor que busca lhe compreender, que você vê isso... Torna mais fácil, né? Torna mais fácil, 100% mais fácil. Aquilo, né, de sempre estar em volta de falando, expressando o que você sente.
E para finalizar, eu vou deixar uma reflexão, que é: ninguém tem dor do estômago por engolir palavras cruéis, que deixou de dizer. Diante dessa reflexão, é necessário o silêncio quando pensamos em dizer algo que pode machucar os outros. Realmente, e tem essa coisa até me fez refletir na questão de como o professor pode a psicanálise, a questão do professor ter um pouco de entender essa parte para a questão do bullying, né? Sim. Dele conseguir falar, de se expressar sobre essa questão com o professor, para ter uma melhor convivência, né? Porque o bullying na escola, às vezes, pode ser algo muito severo, difícil, né? muito severo. E pode levar a situações extremas. E agora, para finalizar, né, Sara vai falar um pouco sobre Piaget e Vygotsky. Então, Vanessa, para mim falar sobre isso, eu vou trazer umas concepções que é bom a gente ter noção para entender essas duas teorias que eu vou falar, que é a do inatismo, que é um processo espontâneo de indivíduos. Por exemplo, pau que nasce torto nunca se direita. Então, o indivíduo, ele é espontâneo e individual. Ele não tem a questão de desenvolvimento através do comportamento. O inatismo é isso. Mas isso é totalmente contra as duas teorias que eu vou falar. O inatismo não é presente, porque as duas concepções muito presentes é o ambientalismo e o interacionalismo. O ambientalismo seria uma condição presente no meio. Podemos dizer que é reativa à ação. O comportamento é modificado com resultados da experiência que o indivíduo tem. Então, o ambiente é muito importante. O ambiente é ativo também na modificação do ser humano. E o interacionalismo, né? Que, como, por exemplo, crianças, elas são um ser ativo nessa interação. Um ser ativo em que, através da interação, né, também com o meio e com o fator externo e externo da criança, essa interação, digamos, entre professor ou pais, tem uma construção, né? Trazendo, assim, já para a teoria que eu vou falar, né, eu vou começar falando de Piaget. Piaget traz que a interação contínua entre o indivíduo e o meio. Então, isso é a base da teoria dele. E, para ele, isso é a noção de equilíbrio. O equilíbrio do ser humano é através dessa interação dele. Só que esse equilíbrio que ele fala tem uma modificação, né? Que acontece o desequilíbrio de vez em quando nas nossas vidas. Sim, é normal. É normal, né? Se não tiver, tá errado. E essa desequilibração, como criança, tem muita questão da assimilação. A criança, ela assimila algo novo com algo antigo dela. Então, ela vê algo, ela compreende com base no conhecimento que ela já tem do passado. Por exemplo, vê uma bolinha de gude, redondinha, pequenininha. Então, vê uma bola de futebol, ela assimila, porque são parecidos. Então, essa questão da assimilação também é para trazer o desequilíbrio dela de conhecer algo novo ao equilíbrio, né, que é essa assimilação. E com o decorrer do que a criança vai evoluindo, né, até mesmo a gente, tem a questão da acomodação, que seria uma ideia antiga que sofre uma mudança pela nova informação, né, que trazendo muito essa questão da criança ver algo. Vou dar um exemplo de uma criança, por exemplo, um pouco com idade mais entre 5 anos, 6 anos, que ela tem mais noção. Por exemplo, a boneca, criança menor associa a mãe, a pessoas, porque tem uma semelhança. Só que a acomodação é após a informação que ela teve de a boneca ser um brinquedo, não é parecido com um ser humano. A questão de, por exemplo, tem criança que utiliza a boneca como bebê. Então, ela vai desmitificando essa visão que ela tem a partir da acomodação. Então, causa novamente um equilíbrio. Então, essas duas bases, a assimilação e a acomodação, é o meio termo para se ter o equilíbrio depois da desequilibração que sofre. E Piaget também traz um desenvolvimento, né, das crianças, que se conquista com 4 estágios de desenvolvimento cognitivo, que seria o sensorial motora, né, que é a percepção motora e sensorial, os 5 sentidos que vem em qualquer ser humano, então tudo mais.
E nessa parte é muito importante falar da construção do eu. Criança, ela não tem a noção da outra pessoa, ela não vê por outra, ela não tem essa percepção. Então, a construção dela é de eu. Então, a organização básica dela mesma é dos objetos. Então, tudo é associado a ela, tudo é uma questão da causalidade, ela não tem a percepção de tempo, de espaços, por causa dessa construção do eu. A criança não enxerga pela outra pessoa, ela enxerga por ela mesma. E essa etapa, né, traz após ela, que eu diga, traz o pré-operatorial, né, que é o aparecimento da fala. O pensamento sustentado por conceitos, a interação do ser humano começa também nessa etapa, né, por causa da questão da fala. A fala é muito importante para o ser humano, né, a gente está falando aqui através dessa interação. Então, as crianças, por exemplo, muito novas, começam a fazer diversas perguntas. Pergunta para lá, pergunta para cá, e pergunta que, tipo, parece que é muito simples, mas para ela é uma construção importante. Ela pergunta diversas formas. Então, chega entre seus 2 e 7 anos, a criança tem muito essa questão de curiosidade, diversas perguntas para adultos, para construir em si sua percepção, né? Seu desenvolvimento. Vai criando também uma personalidade, né? Uma visão do mundo, né? Tipo, ao olhar dela. Tipo, ela cria essa curiosidade e mais na frente ela pode mudar, porque o ser humano muda. Né? Com certeza. E após isso, né? Tem que ela pode mudar, seria no operatório concreto, que é um pensamento mais lógico, mais objetivo. Tem a questão da reversibilidade, que seria o quê? 8 mais 5 é a mesma coisa de 5 mais 8. Só que a criança não tem essa noção. Então, quando vai chegando ali depois dos seus 7, 8 anos, tem essa questão dela ter essa noção. A concepção, a conservação do pensamento, né, do raciocínio, uma percepção melhor, que já vai se formulando para o operatório formal, né? Que seria o raciocínio lógico. O pensar sobre o pensar, a filosofia clássica. Você saber que você pensa, você ter uma consciência maior das questões, você já ter um pensamento mais real, mais desenvolvido. E o que isso, trazendo já para Vygotsky, ele critica muito essa questão de colocar idades, que Piaget coloca idade. O pré-operatorial é dos 2 a 7 anos, que Vygotsky não aceita, né, essa questão de ter uma faixa etária de idade, porque é como se colocasse um molde, tem que se desenvolver nessa idade. Piaget, depois de um tempo, né, ele até fala que não tem a questão da idade, não é algo tão exato. Porém, é importante, por causa que a gente tem que ter noção, né, de que uma criança, depois de uma tal faixa etária de idade, ela precisa já ter a questão do desenvolvimento de uma leitura, de uma fala mais elaborada e tudo mais, né? Porque também, se ela não tiver, o professor, né, futuramente, a gente pode auxiliar a criança a ter um desenvolvimento melhor com essa percepção, né, com esse olhar mais específico para essa criança. Vygotsky traz o desenvolvimento baseado na concepção de um organismo ativo, que seria a criança realmente ser um ser ativo na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento. A construção de Vygotsky é paulativamente num ambiente histórico, social e cultural. Então, a teoria histórico-cultural, que, querendo ou não, a sociedade se molda através de uma questão histórica, social do desenvolvimento e ambiental, né? O lugar que você está reflete muito também no que você é, né? E para Vygotsky tem instrumentos, né? Que é o instrumento físico e simbólico. O instrumento físico seria uma caneta, a questão da escola, da sua casa e tudo mais, algo mais realmente físico. Já o simbólico seria a questão de crença. Uma criança, ela tem crença em determinadas coisas, então isso também vai formular a percepção, o desenvolvimento da criança. E algo muito importante a se destacar aqui é a questão da fala, né? A fala, para Vygotsky, é uma interação social
para adultos, né, uma organização de pensamentos mais complexos, mas para a criança, a formação da fala dela é criada pela fala e pelo comportamento, né? Então, a interação da criança para a sociedade é baseada nessas duas coisas, no comportamento e na fala, que também tem uma determinação do indivíduo. A questão de internacionalizar. O agente ativo através da fala, a criança é um ser ativo, sempre trazendo essa questão. Vygotsky é muito nisso, a criança sempre está lá, ela sempre é um ser ativo nessa questão dela. Então, o sistema de linguística, né, de Vygotsky é uma reorganização dos processos mentais infantis. Os fatores biológicos, ele destaca, sim, mas não tão vivemente, por causa que, para Vygotsky, os fatores biológicos, eles é apenas no início da vida da criança, em que tem um peso em si biológico, mas ao decorrer do desenvolvimento, né, da aprendizagem que a criança vai tendo, ela traz o social, o cultural, o histórico. E esse desenvolvimento, essa construção do pensamento complexo e abstrato é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem. O desenvolvimento independente, né, principalmente dependente das interações, da interação entre o pensamento e a linguagem da criança. A criança é muito da questão de falar e do pensar, então é totalmente desenvolvido nessa questão, que é muito importante e tudo mais. Sara, a teoria traz uma concepção do interacionismo. Como você enxerga isso dentro da sala de aula? Eu enxergo como algo muito importante. A interação de um professor com o aluno é de extrema importância, né? Você chegar no aluno e ter uma interação com ele mostra um sentimento ao aluno, em que ele consegue, em si, disponibilizar de mais recursos. Que recurso seria esse? Por exemplo, se a professora sempre busca o incentivo do aluno falar em sala de aula, de demonstrar o que ele está aprendendo, isso também causa uma sala mais descontraída, né, com desenvolvimento melhor para todos os alunos. Bem dinâmico, né? Bem dinâmico. Essa questão do aluno se sentir à vontade para falar, do aluno tiver totalmente doado se sentir a à isso. vontade de expressar, né? Tipo, o que tá errando, o que tá aprendendo. E se esforçar, né? Para cada vez evoluir e evoluindo. E eu também percebi, interrompendo um pouco, que o behaviorismo também tem um pouco a ver com essas teorias, né? De Piaget e Vygotsky, que tem alguns detalhes que são bem... É verdade. Isso eu também fui percebendo. Ao decorrer da sua apresentação, né? Eu fui percebendo a semelhança entre isso. Porque, querendo ou não, o comportamento, né? Sempre está muito presente na questão da construção. Só não no de Sté, né? Que a psicanálise é mais voltada à mente humana e tudo mais. É mais diferenciada. Sim. E vamos agora encerrar, né? Um pouco, já tá longo em si. Sim. Então, pessoal, vimos como o behaviorismo, a psicanálise, Piaget e Vygotsky ofereceram diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento e a aprendizagem. Cada teoria tem suas contribuições e pode ser aplicada de forma complementar na educação. Essas formas complementares são importantes, entendeu? Porque, que nem a gente estava falando agora, essa questão da interação entre aluno é muito importante, essa dinâmica em sala de aula é muito importante. O conhecimento do behaviorismo, Piaget e Vygotsky tem uma ligação, mas também uma diferença, né? Como vemos, tem uma importância da interação do ser humano, do ambiente que ele está, né? E a psicanálise que Sté falou traz essa concepção de enxergar o aluno mais profundamente, tentar trazer ele de uma forma que você entenda mais profundamente ele, né? Porque criança, ela tem muito essa questão de expressar, então você tem que ter essa noção de entender a alma, né? Da palavra dele ser tão importante assim. Então, vamos finalizar, né? Pode sofrência, promovendo uma aprendizagem com mais eficiência.